Meu querido, Bolsonaro, ele está sentindo e sendo vítima do seu próprio veneno. Eh, o feitiço se virou contra o feiticeiro. Pablo Marçal está fazendo convocações para uma guerra contra Bolsonaro. Ele chama de guerra espiritual, uma guerra espiritual contra Bolsonaro. E ele diz e se coloca como Davi, o rei Davi. Ele, Bolsonaro, é o escolhido de Deus, o ungido de Deus para governar e levar o povo de Deus à terra prometida. E Bolsonaro é Saul, aquele que se rebelou contra Deus e que perdeu a graça e o favor de Deus, que não merece de forma alguma, ser líder e rei de absolutamente ninguém. É esse os termos da convocação de Pablo Marçal por vários vídeos que estão sendo distribuídos pelas redes sociais. Bolsonaro está sendo vítima do seu próprio veneno. Pablo Marçal é a mesma face da moeda de Bolsonaro. Só que ele consegue ter uma capilaridade nas redes sociais maior do que Bolsonaro. Para você ter ideia, ele desafiou Silas Malafaia para um debate ao vivo nas redes sociais. Silas Malafaia chamou ele de criminoso, Bolsonaro de traidor, de arregão, porque ele não se levantou, Pablo Marçal contra Alexandre de Moraes, e Pablo Marçal não recua, pelo contrário, ele vai para cima. Inclusive, teve um seguidor bolsonarista de Bolsonaro que queimou a camisa de Bolsonaro, porque Bolsonaro criticou Pablo Marçal. Tá nas redes sociais. Esse Bolsonaro está sendo vítima do seu próprio veneno. Pablo Marçal é um projeto criado, alimentado pelo bolsonarismo. Só que Pablo Marçal quer o lugar de Bolsonaro. E ele está conseguindo esse desiderato. Por quê? Porque Bolsonaro fez aliança com Nunes, ali com o Ricardo Nunes, e não com o Bolsonaro, com o Pablo Marçal, que seria o candidato raiz do bolsonarismo. O que eu acho? Eu acho é pouco. Mas não se engane, Pablo Marçal é mais perigoso que Bolsonaro. Só que, por um outro lado, Pablo Marçal não é bobo e não entrou nessa loucura de impeachment de Alexandre de Moraes, de atacar a Suprema Corte e nem nada disso. E Bolsonaro e Silas Malafaia estão muito magoados com Pablo Marçal, porque eles queriam usar Pablo Marçal e a sua capilaridade nas redes sociais e tudo mais para atacar Alexandre de Moraes. Só que Pablo Marçal percebeu a jogada. Ele seria usado como o gado é para isso e depois descartado e jogado fora. E em contra-ataque, o que Pablo Marçal fez? Eu vou derrubar Bolsonaro e vou ocupar o seu lugar. É isso que está acontecendo. E um discurso muito perigoso, e que envolve o fundamentalismo religioso, de que ele é o escolhido de Deus, é Davi, e Bolsonaro, o infiel, o que não merece ser rei, que é Saul, que é uma história bíblica que tem no Velho Testamento. Uma situação lamentável que mostra, primeiro, a canalice desse povo de usar o fundamentalismo religioso para manipulação de massas e, mais do que isso, o poder pelo poder. Não interessa se tem mentira, se tem fake news, se tem teoria de conspiração, se tem desinformação, não interessa. O importante é ocupar o espaço do tiro, bala e bomba que Bolsonaro deixou aberto uma vez que broxou diante do medo que ele tem da Suprema Corte e de Alexandre de Moraes. É isso que está acontecendo. O que eu acho? Eu acho é pouco. E vou repetir: Bolsonaro está sendo envenenado pelo próprio veneno que ele criou a partir de Pablo Marçal. Ou eles recuam ou vão se lascar. Por um outro lado, isso é muito interessante porque mostra o racha absoluto da direita e que não tem nada a ver com Deus, pátria, família e liberdade. É poder pelo poder.
Enquanto isso, Pablo Marçal, diante de toda essa racha da extrema-direita, ele tira os holofotes, de certa monta, de todo o movimento que está ocorrendo para o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e até mesmo para a aprovação do PL, que está ali na Comissão de Constituição e Justiça, que eles estão tentando passar para aprovar a anistia dos golpistas. Inclusive, eu quero te convidar. Eu estarei aqui ao vivo com vocês, às 14h30, e nós vamos acompanhar a Comissão de Constituição e Justiça, em que será debatido essa situação e que pode ser aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei que prevê anistia para todos aqueles que atentaram contra a democracia e atentaram de forma violenta contra o Estado Democrático de Direito no dia 8 de janeiro. É passar. E é interessante nós percebemos que tudo isso é desespero e que não haverá anistia. Esse projeto de lei é inconstitucional. Não haverá anistia. Isso aí, a extrema-direita está usando para tentar pressionar o Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes. E os políticos oportunistas, dentre os quais eu destaco Arthur Lira, está aproveitando toda essa situação para tirar vantagens do governo federal, vantagens do Supremo Tribunal Federal e barganhar situações ali que interesse Arthur Lira, que está tentando de toda monta fazer o seu sucessor na Câmara de Deputados Federais do novo presidente, que será escolhido pelos pares, pelos deputados federais, no início do ano que vem. Então, existe um jogo político e um jogo de poder. Por um lado, golpistas desesperados, por outro lado, oportunistas fisiológicos que se adequam ali e vão tentar barganhar alguma coisa, enquanto isso o Supremo Tribunal Federal assiste de camarote. É inconstitucional esse PL de anistia. Se for aprovado, eu não acredito que será aprovado até o final da sua tramitação. Pode ser aprovado na CCJ, aprovado na CCJ da Câmara de Deputados Federais, tem que ir para o plenário da Câmara de Deputados Federais, sendo aprovado, depois vai para o Senado. Não vai dar tempo. Eles vão fazer o jogo da política da boa vizinhança até passar as eleições e até passar a eleição interna para presidente da Câmara de Deputados Federais e para presidente do Senado Federal, que é a eleição interna entre seus pares, em que Rodrigo Pacheco quer fazer o seu sucessor e Arthur Lira quer fazer o sucessor. Eles vão levar em banho-maria até passar o início do ano que vem e ser aprovados sucessores e depois vai engavetar e colocar na gaveta. É minha percepção. Vai passar o melzinho, talvez agora, para lá na frente ser arquivado. Outros dois projetos que estão na Comissão de Constituição e Justiça. Meu querido, é um absurdo. Tem a PEC, que é o Projeto de Emenda Constitucional 28, e a PEC, que é o Projeto de Emenda à Constituição 8. O projeto de emenda à Constituição 28, ele é absolutamente inconstitucional. O que prevê esse projeto? Que tenta atacar o Supremo Tribunal Federal e tirar poder do Supremo Tribunal Federal. Essa PEC prevê, sendo aprovada, e vou repetir, não será aprovada essa PEC. Se ela for aprovada, o Supremo derruba. Ela estabelece o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal vai poder dar uma decisão, o plenário vai poder dar uma decisão, decidir sobre determinada ação, o plenário, e o Congresso Nacional vai ter o direito de derrubar essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vou falar uma coisa para vocês. Em uma democracia, isso não existe. Não existe isso de parlamento poder derrubar a decisão de Suprema Corte em nenhuma democracia. Isso existe em ditaduras. Países ditatoriais é que tem esse tipo de expediente de possibilidade do parlamento derrubar a decisão de plenário de Suprema Corte. Isso não existe. E essa PEC é absolutamente, flagrantemente inconstitucional. E, para além disso, ela revela de forma muito clara o teor golpista de deputados e senadores que buscam esse tipo de aprovação.
absolutamente golpista e ditatorial. Vou repetir: em uma democracia não existe esse tipo de expediente em que o parlamento derruba a decisão de Suprema Corte. Não existe isso em nenhuma democracia no mundo. Ai, André, mas eu vi não sei aonde. Não é democracia. Pode pesquisar que não é democracia. E tem uma outra PEC. Essa outra PEC, ela não é inconstitucional. Não vou mentir aqui, não estou aqui para. Ela não é inconstitucional. O momento, eu acho que não é o momento adequado. Mas mesmo assim, vou repetir, ela não é inconstitucional. A proposta de emenda à Constituição 8, ela estabelece que para o Supremo Tribunal Federal derrubar a eficácia de uma lei federal, tem que ser decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e não por uma decisão monocrática de um ministro. Essa não é inconstitucional. Não, André? Não. Essa não fere a Constituição em nada. Só estabelece que, para que o Supremo Tribunal Federal declare uma lei inconstitucional e derrube a eficácia de uma lei federal, que essa decisão venha pelo seu plenário. Isso não é inconstitucional. Tranquilo. Mas a PEC 28, meu querido, você me desculpa, mas é muito cinismo. É muita canalice e o golpismo flagrante, além do oportunismo por parte de muitos, que sabe que é absolutamente inconstitucional, mas mesmo assim dá andamento, notadamente o presidente da Câmara de Deputados Federais. E a Caroline de Tone, bolsonarista, que é a deputada presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Uma vergonha. Lamentável. Enquanto isso, não trazem soluções para os conflitos sociais que atingem o povo brasileiro e querem de toda monta atingir o Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes, para ver se eles conseguem fugir da cadeia. É isso que eles querem. Não é outra situação senão essa. Pegou, meu querido? Como é interessante, não é? E como é importante a gente conhecer um pouco, a gente entender um pouco os movimentos, porque senão a gente é enganado. Todos ali, deputados e senadores golpistas, estão falando que a anistia, por exemplo, que eles estão querendo aprovar, que é inconstitucional, reitero, é para pacificar o Brasil. Não vai pacificar o Brasil. A impunidade, ela não tem um condão de pacificar nenhuma nação. A impunidade, ela tem um condão de recrudescer os bandidos, criar mais força, mais organização e mais violência para daqui a pouco uma nova tentativa de golpe. Essa conversa é para boi dormir e para manipular gado e tocar com mentiras, lamentavelmente. Aí, diante desse contexto, saiu na CNN agora que senadores retiraram a assinatura do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Aí a CNN perguntou para os senadores por que eles estavam retirando a assinatura do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Aí eles falaram, presta atenção nisso aqui. Aí eles falaram que foi orientado pelos seus advogados para que eles não sofressem represália por parte do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem 3 grupos de parlamentares. Os golpistas, que vão para a cadeia, que não tem jeito. Aqueles que não devem nada para o Supremo Tribunal Federal e não entram nessa loucura de impeachment, de anistia, não entram nisso, mas eles não têm rabo. E tem aquele grupo de parlamentares que tem rabo. Talvez nem seja por uma situação envolvendo golpe, mas eles têm rabo perante o Supremo Tribunal Federal. E esses que estão tirando assinatura dizendo que está com medo do Supremo Tribunal Federal de represália, é porque eles devem para a justiça. Porque se eles não devessem nada, eles assinariam, se eles acreditassem nessa situação e pronto, acabou. Agora, falar que está tirando porque está com medo de represália do Supremo Tribunal Federal, é porque tem rabo. Agora, a outra banda golpista, elas estão assinando por quê? Porque elas não têm outra saída. Não tem como. Está afunilando as investigações. O PGR, hoje, não é o Augusto Aras,
não é Augusto Aras. Então, assim, haverá as responsabilizações cabíveis. E não tem jeito. Aí o que que eles fizeram? Espera aí, gente. Aí o que que eles fizeram? Tentaram ali enquadrar o Rodrigo Pacheco ontem. 150 assinado por 150 deputados federais, um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Aí lá nos corredores do Senado, eles foram atrás de Rodrigo Pacheco e enquadrar Rodrigo Pacheco, porque Rodrigo Pacheco já tinha dito que não ia recebê-los. Não ia recebê-los. Aí eles enquadraram e acharam o Rodrigo Pacheco lá nos corredores e tentou enquadrar ele. O que que aconteceu, Andréa? Rodrigo Pacheco colocou eles no chinelo, de novo. E eu vou botar aqui para vocês. E é interessante que eles nem têm vergonha de postar isso. Eu vou colocar essa postagem do canal da, da Zanata, da Zanata. E ela nem tem vergonha de postar. Olha o que que o Rodrigo Pacheco falou para eles lá ontem. Veja aqui. E mesmo assim ela postou como se tivesse, talvez, dado um passo importante que Rodrigo Pacheco talvez fosse aprovar toda essa situação. O que Rodrigo Pacheco fez, na verdade, foi colocar eles no chinelo. Falou, 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 e não falou nada. E eles postaram nas redes sociais dele como se isso tivesse sido uma vitória. Ô vergonha. Mas é isso aí que isso é o quê? Estrutura de manipulação. É para manipulá-los. Olha o que o Rodrigo Pacheco falou na cara deles. Falou nada com nada. Colocou todos no chinelo. Não devemos participar do orçamento. Eu tenho defendido muito, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, esta prerrogativa do parlamento de poder participar do orçamento. Assim como faço críticas também ao Poder Judiciário, todos aqui são testemunhas disso. Em alguns momentos recentes, eu fiz as minhas críticas de interferência no Poder Legislativo, como quando houve a decisão sobre o marco temporal e a decisão sobre a legalização de drogas e a pauta sobre o aborto. Todos esses três temas eu pude não só discursar, mas tomar providências efetivas em relação ao marco temporal com a derrubada do veto presidencial fazendo valer a lei, em relação às drogas, com a apresentação de uma PEC sobre a questão das drogas no Brasil, o aborto. E o impeachment? Ô, Rodrigo, eles estão querendo saber do impeachment. Ai, já tô rindo, gente. Então tô melhorando. Pelo amor de Deus. E o impeachment? Rodrigo Pacheco falou, falou, não falou nada e levou eles na conversa. Olha aí. Acabou sendo retirado de pauta, não houve nenhum tipo. Ficou mudo. Com todos, especialmente com os meus colegas senadores, os que votaram em mim para presidente e os que não votaram. Eu subi à tribuna do Senado Federal no dia 1º de fevereiro de 2023 e destaquei que alguns pontos mereceriam de nossa parte o nosso dever de legislar. Um deles era a questão das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, que não podem reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei votada nas duas casas, sancionada pelo presidente da República, e um único ministro desconstituir esta realidade política. Vou resumir. Ele não falou nada com nada. E levou eles na conversa e colocou eles no chinelo. Eles tiveram coragem ainda de postar nas suas redes sociais esse vídeo como se tivesse tido um passo importante rumo ao impeachment de Alexandre de Moraes. Você conta, eu conto. Você quer saber o que o Rodrigo Pacheco ainda está conversando, falando toda essa ladainha? É só porque ele quer o apoio dos senadores para tentar eleger o seu sucessor ali na presidência do Senado Federal, que vai ocorrer no início do ano. Por isso, o que é que ele vai fazer, Rodrigo Pacheco? Não vai dar início ao impeachment de Alexandre de Moraes. Não vai. Isso tudo é conversa para tentar manipular as pessoas e tentar fazer um levante popular contra o Supremo Tribunal Federal. Porque, por exemplo, se for aprovado a PEC 28, que eu te expliquei, e a PEC 8, a PEC 8 nem tanto. A PEC 8 pode ser aprovada, ela não é inconstitucional. Mas se a PEC 28 for aprovada, como eu te expliquei, o Supremo Tribunal Federal vai derrubar e vai declará-la inconstitucional
na sua plenitude. Aí algumas pessoas falam: "Andréia, mas Lula não pode vetar?" Projeto, de emenda à Constituição não tem nem sanção, nem veto de presidente da república. É um ato privativo do parlamento. Eles que aprovam e o presidente do Congresso Nacional, sendo aprovada, promulga. Não tem a participação do executivo no sentido de vetar ou sancionar. Entende? Então é isso. Agora, vou repetir, tudo isso, para mim, reverbera e deixa muito claro que eles estão absolutamente desesperados. Estão desesperados. E vou repetir: só haverá um possível andamento ali na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara de Deputados Federais, porque Arthur Lira está aproveitando essa situação para articular e negociar e tentar alguma coisa perante o governo Lula e perante talvez algum favor, até mesmo perante o Supremo Tribunal Federal. Ele que está tentando sair bem dessa conversa, até porque ele não vai falar não de plano agora, porque ele também está tentando fazer o seu sucessor ali na presidência da Câmara de Deputados Federais, cujos votos são dos pares que estão ali. Então, ele vai passar um melzinho na boca, vai deixar andar um pouco o projeto, vai passar as eleições, vai passar o final do ano, vai passar a eleição da presidência da Câmara de Deputados e do Senado, e depois que isso ocorrer, eles conseguirem colocarem os seus sucessores, eles vão pegar esses projetos, salvo a PEC 8, que eu já disse que essa pode ser aprovada, vão pegar esses projetos, inclusive de anistia, e engavetar. É isso, meu querido. Existe o jogo político dos oportunistas e existe o desespero dos golpistas, que querem o quê? Anistia para eles mesmos, anistia para Bolsonaro. Não é outra coisa senão essa situação. Vamos colocar algumas coisas aqui para ficar claro. Senadores retiram assinaturas de pedido de impeachment de Moraes. Isso aqui eu expliquei para vocês. E olha a cara, presta atenção aqui, pelo amor de Deus. Olha a cara do Magno Malte olhando para Rodrigo Pacheco, quando Rodrigo Pacheco falou, falou, falou e não disse nada para eles. Olha aqui, gente, que situação caótica desse povo. Olha aqui. Bolsonaristas queimam camisa de ex-presidente por críticas a Marçal. Aqui, ó. Bolsonarista queimou a camisa de Bolsonaro porque Bolsonaro criticou Pablo Marçal. Ou seja, Bolsonaro está sendo vítima do seu próprio veneno. E mais, olha aqui. O Marcos Duval disse que vai dormir no Senado porque teme ser morto. Ele diz, inclusive, que possivelmente ele será morto. O Marcos Duval, deixa eu falar uma coisa para você. Não dá essa ideia para a extrema-direita, não. Deixa de ser imbecil. Você está dando uma ideia para a extrema-direita para depois ela tentar colocar a culpa na esquerda. Não faz isso, não. Agora, a gente tem que mostrar e falar sobre o plano de fundo sobre isso aqui. Ele falou que mudou para o Senado Federal e fez até vídeo, não foi por causa de medo de morrer, não. Foi porque os valores dele, o salário dele foi bloqueado e tal e coisa. E eu mostrei aqui para vocês que não era verdade isso, que ele tem inclusive um apartamento funcional, onde ele não paga aluguel, não paga nada. Ele tem um apartamento funcional. E Alexandre de Moraes liberou 30% do salário dele, ou seja, ele está recebendo uns R$ 12.000 do salário dele de R$ 44.000. E além disso, tinha um apartamento funcional. Só que aí ele fez vídeo, live, falando que era um pobre coitado lascado, perseguido pela ditadura comunista de Alexandre de Moraes, que não tinha dinheiro, não tinha nem onde morar. Só que essa mentira veio à tona, porque muitos falaram e postaram que ele tem apartamento funcional. Não tinha por que morar lá. E outra coisa, ele recebeu quase R$ 12.000 do salário dele. Aí agora ele mudou a narrativa. Agora ele está dizendo que ele está morando lá no Senado porque ele tem medo de ser morto, de ser uma queima de arquivo. Ô, mentiroso. E cria cada factoide, mentira, uma em cima da outra. Que é isso? Marcos Duval, para mim, ele tem problema. E para mim, ele vai ser igual
Daniel Silveira, assim como Carla Zambelli também. Carla Zambelli tem de 7 a 9 já investigações e ela já está no banco dos réus em 2 ou 3 ações já. E Marcos Duval, se brincar, ele já desobedeceu mais ordens judiciais que o próprio Daniel Silveira. Daniel Silveira pegou quase 9 anos de cadeia de condenação, em que ele desobedeceu 175 ordens judiciais. Se brincar, esse aqui desobedeceu já mais ordens judiciais do que Daniel Silveira. E digo mais, Marcos Duval só não está preso porque ele tem imunidade parlamentar, senão ele já estaria preso. Inclusive, o delegado Fábio Schor fez uma denúncia contra ele e contra Eduardo Bolsonaro por incitação ao crime. Eles fizeram uma série de postagens difamando, caluniando, incitando ao crime contra o delegado da Polícia Federal que estava e está investigando Bolsonaro e que indiciou Bolsonaro. E esse delegado já fez as denúncias contra esses aqui. E eu disse e vou repetir: se acontecer alguma coisa com esse delegado e com a família dele, porque ele relatou que ele está sendo ameaçado e que a família dele também está sendo ameaçado depois das postagens de Marcos Duval e de Eduardo Bolsonaro. Inclusive, a partir disso, estão sendo investigados, inclusive, por corrupção de menores. Corrupção de menores, porque acabaram expondo imagem de crianças dentro do contexto de investigação criminal. Um absurdo, gente. Eu fico, assim, abismada e passada com a situação dessa. E aqui está, ó. Marçal convoca para a guerra espiritual e diz que é Davi que vai suceder Saul Bolsonaro. Diz que é o escolhido de Deus e que Bolsonaro perdeu a benção e a unção de Deus por rebeldia. Tô melhorando, tô rindo. Oh, meu Deus do céu! Esse povo é patifaria demais, gente. Como é que pode um trem desse, gente? Ah, não. Olha aqui. O Dino negou recurso do Congresso Nacional contra a suspensão das emendas. O que ocorre? Você lembra que Flávio Dino, de modo monocrático, proibiu, por uma decisão judicial, o pagamento de emendas PIX e de emendas impositivas a parlamentares, senadores e deputados federais, porque não tinha a rastreabilidade, não tinha como prestar contas, não sabia quanto ia, para quem ia e com que era gasto milhões, bilhões de reais. Aí, Dino tomou essa decisão monocraticamente, que logo foi para o plenário. E o plenário, por 11 ministros a 0, nem mesmo o terrivelmente evangélico e Nunes Marques contradisseram o posicionamento de Flávio Dino. E o Supremo Tribunal Federal, por 11 a 0, decidiu que não seria possível mais pagar emendas PIX e nem emenda impositiva, até que o Congresso Nacional apresentasse todos os dados, o TCU, o CGU fizesse um trabalho ali de rastreabilidade e mudasse o formato e o meio de pagamento que trouxesse transparência, publicidade, rastreabilidade. Para onde ia o dinheiro, com que o dinheiro era gasto, quanto foi, quando foi, para quem foi e por que foi. Aí o que ocorreu? Venceu o prazo dado pelo plenário de 10 dias. Venceu e o Congresso Nacional, então, pediu para que houvesse a derrubada da suspensão das emendas. Flávio Dino disse não. Não, vocês não apresentaram toda a documentação que a gente fez um acordo para vocês apresentarem, todo um planejamento, um programa, e não vai ser derrubada a suspensão. E o Congresso, então, aqui pediu a suspensão do não pagamento das emendas. Senado e Câmara de Deputados pedem a revogação e análise da medida pelo plenário da Corte. Também questionam o relatório de Dino nas ações sobre emendas. E dentro desse contexto aqui, eu já vou cantar a pedra para vocês. O próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, que será atacado e que eles vão pedir impeachment, é esse aqui, ó. É Flávio Dino. Por quê? Porque Flávio Dino está indo para cima do Congresso Nacional. Alexandre de Moraes está sofrendo tudo isso porque Alexandre de Moraes está indo para cima e foi para cima dos golpistas e dos chefes da organização criminosa golpista que tem como o chefe, pelo que tudo indica, Bolsonaro. E Flávio Dino está indo para cima do Congresso Nacional em relação a essa farra do boi gordo com dinheiro público.
Então pode esperar. O próximo que será atacado e será feito pedido de impeachment será Flávio Dino. É lógico que eles vão inventar um monte de narrativa de que Flávio Dino abusa do seu poder, abusa da sua autoridade, é ditador da toga, e blá, e blá, e blá, como eles fazem em relação ao Alexandre de Moraes. Mas vai ser por isso, vai ser porque Flávio Dino está indo para cima de deputados federais, bandidos e safados, que quer a farra do boi gordo com dinheiro público sem nem prestar conta. Eu nunca vi isso na minha vida. Meu querido, onde tem dinheiro público, tem que ter prestação de contas. Senão fica muito fácil, ué. Senão vira a terra da mãe Joana, ué. Vai 1 bilhão para lá, vai 1 milhão para cá, não sabe nem para onde foi, com quem foi gasto, e a farra do boi gordo, como deve estar acontecendo nas eleições municipais, porque foram pagos bilhões e ninguém sabe para onde foi. Inclusive, o PGR já pediu investigação em relação a 21 parlamentares sobre essa situação das emendas PIX. Foi, André? Foi. Porque, tipo assim, cara, não tem como. E isso, meu querido, pode esperar que vai dar muito pano para manga ainda. O que eu acho? Eu acho é pouco, viu? Então, o governo pede mais prazo ao STF para definição de regras sobre emendas. Executivo e Legislativo deveriam apresentar soluções para dar mais transparência e rastreabilidade às verbas parlamentares. Até esta quarta-feira, ainda não há nova data. Que vergonha, não é? E hoje, meu querido, vai ter o debate entre Donald Tranqueira e Kamala. Às 22 horas haverá um debate muito importante aqui entre os presidenciáveis ali dos Estados Unidos. Donald Trump já fala que se ele perder as eleições, vai ter guerra civil e que houve golpe. Ele é golpista, né, gente? É golpista. Uma vez golpista, muito dificilmente se regenera e vai ser golpista, sim. Inclusive, Donald Trump não queria debate. Houve muita pressão popular, muita pressão de Câmara para que houvesse um debate, porque ele não queria debate. O único debate que Donald Tranqueira fez foi com o Biden, ainda quando ele era ainda o possível oponente de Tranqueira aqui. E que o Biden não tinha mais a capacidade de contradizer, inclusive as dezenas de mentiras prolatadas, propagadas por Donald Trump, que mentiu demais no debate. E eu acredito que Câmara vai sair bem desse debate e que vai para cima de Donald Trump. O que eu acho? Eu acho é pouco. Inclusive, ela subiu um pouco nas pesquisas. Donald Trump estava o principal, ele caiu, está 45% das intenções de voto, e Câmara subiu para 49%. E Bolsonaro e sua organização criminosa têm um grande problema na sua vida, que é Alexandre de Moraes, Andréa? Não, Alexandre de Moraes não é problema, não. Hoje, para eles, golpistas, e para Bolsonaro, o problema é a Polícia Federal, é a PGR, é o plenário do Supremo Tribunal Federal. O que é muito interessante a gente observar que todos esses deputados e senadores que estão pedindo anistia, inclusive o relator da Comissão de Constituição e Justiça, do projeto de lei que tenta estabelecer anistia pelos golpistas, o Valadares, do União Brasil, ele deu uma entrevista na Globo News. Que vergonha. Que vergonha dessa entrevista, gente. Sabe, assim, ele focava tudo em Alexandre de Moraes. Ele simplesmente esqueceu que todos os que estão sendo condenados e os quase 250 que já foram condenados porque a polícia investigou, porque a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação, inclusive a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de muitos em 30 anos de cadeia. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos golpistas do dia 8 de janeiro por danos morais coletivos a 100 milhões de reais. E o Supremo Tribunal Federal não é Alexandre de Moraes.
o Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, em maioria, na grande massa, por maioria absoluta. Aí você fala assim, uai, André, mas Nunes Marques e André Mendonça, eles divergem na dosimetria da pena e não na condenação. Presta atenção, os dois bolsonaristas, André Mendonça e Nunes Marques, eles não divergem na condenação. Todos estão sendo condenados por unanimidade. Eles divergem na pena. Aí vai esses deputados e senadores golpistas para suas redes sociais, para dar entrevista e dizer que tudo é Alexandre de Moraes. Não está sendo decidido por Alexandre de Moraes. Está sendo decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por unanimidade, onde a divergência é tão somente na dosimetria da pena, a partir do pedido do Procurador-Geral da República. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal está reduzindo as penas que foi pedido pelo PGR, 30 anos de cadeia. O Supremo está reduzindo para 17, 14, 12, tem alguns lá que estão pegando até 3 anos. E o Supremo Tribunal Federal também, que reduziu a condenação por indenização por danos morais coletivos. PGR pediu 100 milhões, o Supremo reduziu para 30 milhões. Só que aí eles só focam e focalizam em Alexandre de Moraes. Está entendendo, meu querido? Por quê, André? Porque eles precisam do inimigo para combater, para manipular as pessoas. Eles precisam colocar a culpa em alguém e se fazerem de vítimas de pobres coitados lascados, perseguidos pela ditadura da toga de Alexandre de Moraes. E a Polícia Federal, que está pedindo o indiciamento, que está indiciando. E o PGR, que está pedindo as condenações. E o plenário, os outros ministros, os outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão concordando com as condenações. Por isso que eu vou repetir novamente. É inconstitucional esse projeto de lei que tenta estabelecer anistia para os golpistas. É inconstitucional a proposta de emenda à Constituição que estabelece que o Congresso Nacional pode derrubar a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal ou até mesmo de um ministro de forma monocrática. O único projeto de lei desses que ainda é constitucional e que pode ser aprovado, não obstante eu entenda que o momento não é para aprovação desse tipo de projeto. Mas, tudo bem. Em relação à constitucionalidade, ele é constitucional, que é proibir que o Supremo, por decisão monocrática, derrube a eficácia de uma lei federal. Tem que ser pelo plenário do Supremo. Ok. E todos esses movimentos que está ocorrendo, não é porque eles querem combater a ditadura da toga, não é porque eles veem, de fato, de verdade, abuso de autoridade por parte do Supremo e de Alexandre de Moraes. É porque eles querem anistia para Bolsonaro. E, consequentemente, para muitos deputados, senadores, militares, líderes religiosos, empresários que participaram, que financiaram a tentativa de golpe. É isso. Então, eu peço para você colocar sem anistia. Anistia não. Não haverá anistia. Tudo isso é cortina de fumaça de um grupo que está desesperado e de um outro grupo que são oportunistas, dentre os quais eu destaco Arthur Lira. E que vão nadar e vão morrer na praia. Mas vão manipular as pessoas, vão enganar as pessoas e no frigir dos ovos, Bolsonaro vai para a cadeia. É isso. Por isso tanto pânico e desespero. E paralelamente a tudo isso, Pablo Marçal está ocupando o espaço que paulatinamente está sendo esvaziado, está sendo deixado por Bolsonaro. Entendeu? Então bota aí, sem anistia. Somos todos Alexandre de Moraes. E não haverá anistia.
Muito obrigado, meu querido, minha querida, pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, Andréia, vai se lascar. E tá tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. No seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.